Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 10 de julho de 2019. 10 de julho, estamos exatamente um terço do mês de julho, mês 7, segundo semestre. Te liga, minha gente, a vida não tem prazo de validade, é uma incógnita. Então te liga, aproveita ao máximo, percalços existem, vamos transpô-los, esses cavaletes, muitas vezes ruins, trágicos, mas a vida é bela, aproveite. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, temos aí a reativação do esporte nacional, né? Temos aí a Copa do Brasil. A dupla Grenal enfrentando dois adversários difíceis, né? Diríamos, teoricamente, que o do Internacional é mais difícil, porque o Palmeiras tem um elenco hoje talvez o mais caro do país, e enfrenta o Internacional lá em São Paulo às 21h30. E o Grêmio aqui na Arena, com um gramado extremamente ruim, enfrenta o Bahia, então o Grêmio aqui, depois lá em Salvador, o Grêmio enfrentando o Bahia de Roger Machado aqui na Arena a partir das 19h30, daqui a pouco mais. Então, é mata-mata, então não dá para brincar, não dá para se deitar, se estender demais, que a cama é curta. Ou faz a lição de casa ou é muito ruim, porque depois jogar lá, ainda mais com um resultado aqui negativo, um empate, eles crescem muito o adversário, sendo, teoricamente, pela grife, pelo peso da camisa, pelo próprio elenco, que o do Grêmio é superior, evidentemente, mas jogar lá no campo adversário, num mata-mata, levando um empate daqui, eles crescem no jogo, como se diz. Mesma coisa no Internacional, que traga de lá um empate no mínimo, porque senão vier com uma derrota, a situação é muito complexa, mesmo jogando na volta aqui no Beira-Rio. Antônio Augusto Maier dos Santos. Eu acredito no Grêmio, sabe? Eu acredito que o fator Everton em campo cria uma grande expectativa no elenco do Grêmio. O próprio Renato, vejo o Grêmio como favorito nesse jogo de hoje à noite. E o jogo do Internacional, bom, o Internacional tem um jogo difícil contra o Palmeiras. O Palmeiras tem o elenco mais caro do Campeonato Brasileiro. Teve um desempenho extraordinário no ano passado. Tem 3 equipes para disputar qualquer competição a qualquer tempo. Penso que nesse jogo do Internacional com o Palmeiras leva uma vantagem. Mas futebol, bola, campo, não há como se estabelecer uma máxima sempre, não é? Então é importante sempre ressaltar que essa parada aí, dessa falcatrua chamada Copa América, resulta sempre num intervalo que desaquece, aquece, gera uma expectativa. Para o Grêmio a vantagem, vejo, que é o fator Everton, o Cebolinha, que foi multipremiado no evento, revelou-se como uma estrela, um jogador capaz de superar ali a questão do banco, consagrado, e é como tu disseste, é mata-mata, né? Quem mata, mata, quem não mata, morre. É verdade, exatamente isso aí. Percival Pugino. Quero aproveitar a presença do Dr. Antônio Augusto aqui do lado para fazer uma consulta que envolve o jogo do Internacional. Este elenco milionário do Palmeiras, isso não é abuso do poder econômico? Isso não dá um processinho? Olha, Pugina, hoje tudo é argumentável, Até agora, realmente, o time do Palmeiras é um time surpreendente, um elenco poder. É complicado, olha, realmente tu pegar, isso pode desequilibrar, ele está disparado na frente também, né? Então é um jogo complicado. Eu imagino o Internacional jogando recuado, fechando os espaços, o Internacional tem uma boa defesa, né? Trazendo de lá um empate, já fico satisfeito. Perfeito. O futebol está mais ou menos bom, hein, então? Não está tão bom assim. Porque... É ruim. A expectativa é complexa. O Grêmio tem uma defecção importante, que não tem sim, uma nitidez, talvez tenha. A direção do Grêmio agora, no final do expediente, depois de desembarcar do ônibus, já na arena, vindo do hotel, diz que Tardelli, há quem diga que ele tem residência também em Camboriú, ganhando o que ganha, tem que ter muitas residências em vários lugares. Mas não joga, tem uma indisposição, a famosa indisposição estomacal, isso e aquilo. O Tardelli, que custa um caminhão de dinheiro mensalmente para o Grêmio, não joga, né? Estava teoricamente escalado para jogar hoje, num esquema tático do seu Renato Portaluppi, e surpreendentemente
não está aqui, nem está no Estado. Né? Portanto, não está no banco, não está no elenco, não está em nada. Está no INSS, então. São as coisas do futebol. Né? encostado. É lamentável, mas hoje os agentes de atletas, os atletas, dão nó em éter. Silva, esse jogador não deu certo. Eu acho que... Ele não chegou no Grêmio ainda, não esses desembarcou. jogadores que em fim de carreira, que tem grife, que tem nome, e até que são talentosos, mas no final da carreira... tinha o Gladiador aqui, quando veio para cá, o Kleber Gladiador. O Grêmio gastou muito com esse atleta, depois esse atleta entrou no judiciário, fez acordo com o Grêmio. Eu acho que o Grêmio paga até hoje o Kleber Gladiador, paga hoje ainda um bom dinheiro mensal. Então, é essas coisas que acontecem, né? O clube aposta, né, na idoneidade, na moral do atleta, né, na capacidade profissional, e daí dá nisso aí, né? É uma aposta que vai pelo ralo, lamentavelmente. Então, como se diz na gíria, está encostado. É encostado, né? Isso aí são os truques do futebol, né? Lamentavelmente. O dirigente, ele não tem bola de cristal, ele aposta, né? O treinador pede ao atleta, eu gostaria de contar no elenco com fulano, com Beltrano. O clube faz um esforço absoluto, traz o atleta e o atleta se encolhe, não desempenha, vai rolando, escoando o contrato e por aí vai. Até que dá uma encrenca, ele vai embora e aí as coisas se decidem no judiciário e normalmente o clube paga bem caro também lá no judiciário. Tem contratos, tem que... né? Enfim, é lamentável. Vamos adiante dizendo que nós estamos aqui com Sucos Petri, né? 100% fruta, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É a bebida de todas as estações, Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri 100% natural, uva laranja. É isso aí, né? Que está esse produto maravilhoso aqui, saudável demais, Sucos Petri, há 26 anos e alguma coisa na nossa bancada. Todos aqui que, né, participam do nosso programa, sempre saboreando, degustando, né, a saúde de Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos falar um pouquinho aqui também de Pugina, que está aqui conosco. Aliás, Percival, Pugina, ontem, numa tarde e noite de autógrafos lá no Varietá Bistrô, eu quero cumprimentá-lo ao vivo e a cores pelo volume de pessoas que estiveram lá, por toda a sua capacidade como escritor, né, mas indo lá, correndo para colher os autógrafos, a aquisição deste livro espetacular, é uma leitura indispensável, que me levanta o nome aqui, por favor, Percival A Pugina. Tragédia da Utopia. A Tragédia da Utopia. Eu peço para dizer que é o autor, porque esse é um livro que conta a história da famigerada Cuba. Revolução Cubana. Revolução Cubana. Então, é uma leitura espetacular, imperdível. Então, quem não teve a oportunidade de ir lá e tal, temos aonde adquiri-lo? É no site da editora. No site da editora Armada. Armada. Então, se você quer fazer uma grande leitura, uma autoria de Percival Pugina, grande escritor, grande comentarista, articulista, não perca esta oportunidade. Eu digo, né, que também com Pugina nós falamos assim, ó, de formação e informação, de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos. Você encontra em Conservadores Liberais o blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seus esclarecimentos sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. A propósito, vamos ver se a nossa técnica pode ilustrar a nossa matéria aqui. Vamos ver se há essa condição. Temos aí o senhor Jurandir Soares. Olha que figura linda, maravilhosa, olhando lá um autógrafo, né? Um exemplar maravilhoso, com o Percival Pugina, então, dando seu autógrafo ali para o nosso companheiro de bancada aqui, Percival Pugina. Temos aí o Bajares Forja, né? Grande advogado, grande figura, amigo também de Percival Pugina, nosso comentarista aqui do Atividade. Está lá o Bajares Forja também, naquela tarde e noite, lá no Varietá Bistrô. Está aí José Silvas, Pugina e doutora Beatriz também, né? Não podíamos deixar de estar lá. Vamos ver aí também ainda o Pugina, né? Fazendo dedicando ali um parágrafo para nós, maravilhoso. Muito obrigado, Pugina. Sensacional. Então, tudo de bom. Ontem, nessa tarde e noite de autógrafo, no Varietá Bistrô. Aliás, um ambiente maravilhoso. Né? Maravilhoso. Olha, fiquei encantado com a acolhida, o tratamento que deram, os espaços, auxiliaram em tudo que foi necessário, se criou ali um espaço maravilhoso. O Antônio Augusto esteve lá. E eu vivi uma noite muito feliz. O Simonetti, que é um grande anfitrião, né? Liguei a ele para agradecer. Ele como liderança da Simonetti é um craque. É um craque, né? Edenir Simonetti. Então,
Agradecemos a acolhida do Simonetti também, eu falando aqui em nome de Percival Pugina, eu que também conversei com o Simonetti, olha que maravilha, um ambiente espetacular para esta atividade, além da grande gastronomia do Varietà Bistrô, um grande ambiente para um lançamento de um livro do nível desse, lançado por Percival Pugina. Muito bom. Ok, vamos ainda adiante falando em auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da Auxiliadora Predial, é 51, aqui em Porto Alegre, 32166100, lá em São Paulo, grande sede da Auxiliadora Predial, é o 11 23 48 4000. E o site auxiliadorapredial.com. Se você tem um imóvel para alugar, por favor, não pense duas vezes, direto na Auxiliadora Predial, que tem a maior carteira de aluguéis do país, eu diria, porque é sensacional. Dá uma garantia absoluta para os proprietários de imóveis e também um grande contrato para aqueles que são os futuros inquilinos, evidentemente. Além da administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Tudo isso com Auxiliadora Predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, é o que diz a Auxiliadora Predial. Muito bem. Percival Pugina, estamos lá no Congresso, na Câmara Federal, estamos aí falando de Previdência. O andamento... Expectativa? As expectativas são boas. Tomara que aprovem, as discussões começaram e, claro, aí começa... Com muitas mudanças do seu texto original, mas enfim, vamos andando. É muito discurso. Olha, esse país tem tanta gente para atrapalhar, como aparece, na hora que o Brasil precisa, aparecem pessoas que são especializadas em criar confusão, ocupar o tempo, fazer um discurso vazio. Olha, a política, que pode ser uma coisa tão nobre, muitas vezes é usada exatamente para o seu oposto, de maneiras vis. Né? Enfim, o Brasil depende muito de que esse projeto seja aprovado para viabilizar-se como Estado nacional, como nação, porque o Brasil está à beira do total descrédito perante os investidores internacionais, perante a economia mundial. Olha, um país com a extensão nossa, com o território que temos, com as riquezas naturais de que dispomos, com mais de 200 milhões de habitantes, sob a ameaça de viver uma crise, uma economia que não cresce, é um risco imenso que nós estamos correndo, precisando aprovar esse projeto para recuperar a possibilidade. Estou falando da possibilidade de pagar a nossa dívida, de pagar as nossas responsabilidades anuais perante os financiamentos que temos, para poder haver novos investimentos, porque ninguém vai botar dinheiro num país quebrado, ninguém compra ação de empresa que está em recuperação judicial. E nós estamos à beira desta situação. O horizonte brasileiro é um horizonte complicado se este e outros projetos não forem aprovados. E tem gente que é disposta a trabalhar, parece que quer pagar para ver. Antônio Augusto. Esse assunto da reforma da Previdência, José Silas, é preciso que seja analisado de uma maneira crua. A ausência global de estados e municípios, ela vai determinar que daqui a menos de uma década essa matéria retorne ao Congresso Nacional, numa outra legislatura, com outra proposta, ou seja, sob outra roupagem. Por quê? Porque todo e qualquer tipo de relação envolvendo previdência passa necessariamente pelos reflexos na federação. Só um pouquinho de intervalo, um parênteses do seu comentário. Bajara Esforja, atento aqui. Rodrigo Maia suspendeu a reunião há pouco porque estavam tentando invadir a Câmara. Chamou a Polícia Legislativa. Olha a baderna que é esse Congresso. Tem que varrer. Quando eu digo que tem que aparecer a verde oliva e tomar conta e fazer uma faxina, o pessoal diz que eu sou terrorista, que eu sou não sei o que mais, que eu sou contra a liberdade, contra a democracia. Não, eu não quero sangue, minha gente. Eu não quero baioneta calada. Eu quero que limpe os ambientes sujos. Só isso. Desculpe. Não, mas isso só revela o seguinte, José Silva. O país, a oposição, esses jejunos que formam o embate contra a Previdência, eles não sabem perder, eles não têm espírito democrático, eles não são republicanos, eles não têm vocação para a vida parlamentar e quem quer invadir o parlamento não é digno da condição de cidadão. O parlamento foi feito para falar, para dialogar, há divergência, há convergência e lá, Pugina, é lá que se define texto de lei.
É lá, candiota, que se escreve o inciso, o artigo, o parágrafo, a letra e o número. É lá que vale. Não está bom? Faz o seguinte, vota melhor. Não vota tanto em idiota, vota em cerebrino, gente que pensa e evita esse problema. Eu tenho a opinião, José Silvas, que a invasão de parlamento deveria ser equiparada a crime hediondo. O parlamento é sagrado. Goste-se, não se goste, respeite-se, não se respeite, mas o parlamento é o local para votar leis. Mas tu não vê na Europa, países desenvolvidos, os pessoal se soqueando, se esbofeteando como aqui. Desacato, palavrões, é uma vergonha, não tem nível, não tem nível. Isso tem que acabar. É gente demais também, é por isso que está tudo isso. Eu tenho pregado a diminuição do tamanho. Ainda hoje, na 0 Hora, escrevi um artigo sustentando a redução do número de deputados federais. Perfeito o seu artigo, por sinal. Muito obrigado. Perfeito. Como de praxe. Não adianta mandar cumprimentos todas as vezes que o Antônio Augusto escreve um artigo, porque é chover no molhado. Maravilhoso, espetacular. Eu já não tenho mais adjetivo, não tenho. Tanto me desculpe. Vocês são muito generosos, mas é que é uma convicção que eu tenho. Antônio Augusto, Percival Pugina, Cláudio Candiota, quando escrevem, bota a mão na... É brincadeira. Traduzem todo o sentimento, né, das pessoas de bem. Muito bem. Cláudio Candiota. Olha, eu concordo com o Antônio Augusto, não é de hoje. Eu defendo essa questão da redução do tamanho do legislativo há décadas, simplesmente comparando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes e 50 estados, ou seja, o dobro de estados que tem o Brasil e 50% mais de habitantes, não é? Tem menos deputados federais. Aplicando-se a mesma regra que lá, se chega aqui entre 250 e 290 deputados federais, no máximo. 290 já estou exagerando. Ou seja, o custo que essa gente tem para o país é incalculável. Aliás, é calculável, porque tem um orçamento lá do Congresso. São bilhões jogados na lata do lixo, porque ouvindo essa gente falando que não dá para suportar o despreparo, a falta de educação de alguns daqueles que se manifestam falta lá. De nível absoluto. Olha, exatamente. Notadamente os de esquerda e de extrema esquerda, é algo assim de um nível talvez cubano ou venezuelano. Nível réptil. É algo assim inacreditável. E imaginar que o Brasil teve na mão dessa gente durante 13 anos, e se nós quisermos estender um pouco mais, esteve desde a Constituição. Porque o Brasil, com a Constituição, se tornou uma ditadura socialista, fazendo de conta que era democracia. Porque não existe proporcionalidade nenhuma na representação. Tu sabe muito bem disso. Tem deputado federal lá com 7 mil votos. Esse cara não representa ninguém. Você divide 7 mil por 230 milhões, vai ter tanto zero que você vai ver que ele representa zero. Vai estar lá votando, formando centrão e dando golpes, etc. Quer dizer, é uma vergonha. O Brasil na mão dessa gente, durante todo esse período, assim, para dar uma comparação mais ou menos, é como você botar um chimpanzé pilotando um Fórmula 1. Verdade. Entendeu? Quer dizer, o Brasil, que é um país maravilhoso, rico, cheio de qualidades, um povo trabalhador, como se sabe, e a maior parte dele honesto, não está lá representado, porque quem está lá é a minoria. O Brasil é comandado pela minoria, porque a desproporção é de tal magnitude que quem comanda o país é a minoria. São os extrema esquerda. Vai ver o que está acontecendo lá no Norte e Nordeste, onde eles simplesmente tornaram reféns daquelas pessoas. Eles não querem que o Nordeste se desenvolva. Não. A miséria ali é industrial. Eles vivem na miséria. O Nordeste brasileiro podia ser um concorrente do Caribe. Sim. Se tivesse um mínimo de estrutura e de segurança e de liberdade, que não tem. O que tem lá é um povo refém. É uma coisa terrível, um canto maravilhoso do país. Entendeu? Está lá, na mão dessa gente de extrema esquerda, os pobres coitados lá dominados por esse pessoal. Então é o seguinte, olha... É um milagre que precisa fazer o atual governo para desmontar essa quadrilha e tentar implantar a democracia. E eu não sei como é que eles vão fazer isso. Sim, porque não existe democracia. Porque não existe. Então eu não sei como eles vão fazer. Porque você depende dessa quantidade de um percentual enorme de jumentos que foram eleitos lá. Democracia é o que nós procuramos, buscamos. Sim, aqui, ó. Então nós não estamos num Estado democrático. Não estamos. Nós somos dominados pela minoria de extrema esquerda. A essência da democracia é que uma pessoa, um voto. Não tem. Uma pessoa, um voto. Essa desproporção
cria pessoas que... Supervotos. Supervotos. É que o Brasil tem... Mas só que, além desse problema grave da desproporcionalidade, que faz com que fluam recursos para o Nordeste, Centro-Oeste, Norte do país, recursos que saem do Sul e do Sudeste e vão para outras regiões, estes recursos, usados politicamente, como são pelas elites locais, criaram verdadeiras casas reais, que são famílias inteiras que vivem na política e da política, que enriqueceram e que comandam quase que num regime de absolutismo monárquico os seus estados. Quando não é o chefe da família, que vai ser governador, que depois vai ser senador, e entra o filho, que vai ser deputado federal, a mulher, que vai ser deputado federal, que vai ser ministro do Tribunal de Contas, e assim vão distribuindo entre eles, mas tudo dentro de um número restrito de famílias. Quando a gente diz isso, ficam furiosos, exatamente porque é verdade. Em relação ao número de deputados federais que nós temos, custam caro. Cada deputado federal custa caro. Mas muito mais caro custa a má intenção, o voto errado, a decisão mal tomada, atitudes como esta que estão sendo tomadas, porque essas 300 pessoas que resolveram invadir a Câmara dos Deputados, eles não saíram, se combinaram, saíram da sua, normalmente, repartição federal, se é em Brasília, devem ser funcionários públicos, para irem lá espontaneamente fazer uma manifestação. Eles estão municiados e monitorados por partidos políticos que lá dentro fazem com que estes eventos aconteçam exatamente para que o presidente suspenda a sessão e passe para a sociedade aquela sensação de que é um tumulto. Então, este projeto está desestruturando a harmonia da sociedade. Essa é a estratégia que está montada e que dificulta. É aquilo que eu, bem no começo, disse, né? Esses maus cidadãos, gente que não sabe se comportar politicamente. Quer protestar? Pega um carro de som, consulta as autoridades locais para saber onde instalar, faz um comício ali e protesta civilizadamente. Eu acho que a sociedade no Brasil de hoje pode e deve até fazer isso para manifestar a sua opinião, mas não vai meter o pé na porta. Entende? Isso é coisa de gente incivilizada. E tem um senão ali, essa composição da Câmara. Eu fiz um estudo muito apurado nisso, num livro que eu lancei o ano passado. Aquele episódio, 1889, Proclamação da República, em 1890, a primeira legislatura. Nós estamos na 50ª legislatura, 55ª legislatura. Houve um determinado momento, nos anos 50, um inchaço, posteriormente nos anos 80, e um resíduo nos anos 90, exatamente no ano de 1994. Pois bem, bancadas foram inchando e a Câmara ficou obesa, a Câmara ficou enorme e ela serve de sombra para quem não é produtivo, para quem não tem nenhuma colaboração a dar ao parlamento, ao país, quiçá à vida, e dificulta o trabalho do parlamentar que é abnegado, que é vocacionado, que tem interesse em legislar, em debater. A tal ponto, a Constituição Federal Brasileira, José Silva, é tão mal redigida, ela tem pecadilhos tão capitais, que ela determina lá no artigo 45 que haverá na Câmara dos Deputados a proporcionalidade. Proporcionalidade a quê? A população do Estado. Entretanto, ela engessou essa proporcionalidade ao estabelecer um mínimo de 8 e um máximo de 70. Isso é um absurdo. Então, por exemplo, eu provo isso, mas sem maior dificuldade, no escuro, à luz de velas, como for me pedir, eu provo. O estado do Acre, por exemplo, tem 8. Tem direito a 2. É 2, é porque ele tem mais de Tocantins hoje tem mais deputados federais do que deveria. Tem 10. Roraima tinha que ter 1. Roraima tinha que ter 1. Esses estados, na verdade, são as denominações dos antigos territórios. Não fazem jus. Outro escárnio é São Paulo ter 3 senadores e o Acre ter 3. Nada contra os acrianos, não. É uma questão federativa. Os Estados Unidos da América, o estado da Califórnia, há 2 legislaturas atrás, perdeu uma cadeira. Por quê? Porque o fluxo econômico não estava na Califórnia, estava no centro dos Estados Unidos.
Os estados do centro receberam afluxo de americanos. A Louisiana, depois do Katrina, também perdeu um, porque fugiram da Louisiana. É isso. Só que lá se apura no censo, e o censo, tal como aqui, José Silva, é decenal. O censo é servido justamente para isso, para que se apure o equilíbrio da federação. Então nós poderíamos, não gostaria, permanecer com os 513, mas oscilando, porque 8 é inadmissível um cenário. Isso pergunta para um professor de matemática. Professor, é possível proporção quando ingessa com 8 e limita com 70? Não tem como. Olha, desculpa, só para pegar, não perder o raciocínio, O eixo. Para que o telespectador entenda como funciona nos Estados Unidos. Um estado que tenha menos de 770 mil habitantes, ele só pode ter um representante, que lá chama representante, aqui deputado federal. Um. Para que ele tenha 2, os 770 mil tem que ser multiplicado por 2. 1.540.000. Se ele tiver 1 milhão, continua sendo 1. Proporção. Até atingir o múltiplo. 770 vezes 2. Se não é 770, 780, um número mais ou menos assim. Múltiplo cheio. Múltiplo cheio. Então, se 770 vezes 2 dá 1.540, assim, de cabeça, me parece que... Se ele tiver 1,5 milhão, não vai 2. Eu diria o seguinte para os amigos, temos aqui um professor de Direito Eleitoral, esse campo para mim é... Mas eu até seria partidário de X por unidade federativa. Porque na hora de brigar por interesses, ou regionais, ou da unidade do Estado, quer dizer, se você tem 5 lá, tem 1 aqui, tu entra em desvantagem nos interesses, né, gerais, globais, do que se estivesse discutindo em benefício de regiões ou de estados. Então aí fica em desvantagem. Não, mas aí eu te explico, é o seguinte, bom, quem sou eu para explicar tendo um professor aqui, mas... Agora não esse volume, mas daí, quantas unidades federativas nós temos? Não, é que acontece o seguinte, se eu tiver errado, me corrige, Antônio Augusto. É que a democracia é representativa, então os votos têm que valer a mesma coisa. Na Câmara Federal, para compensar, vamos dizer, essa questão de que um estado tem 1 e o outro tem 10 ou 50, ou sei lá o que for, como é o caso da Califórnia, por exemplo, que é o que tem mais deputados federais, eles têm o Senado. Que aí sim, aí é o que vai fazer a representação do Estado. Exato. Um representa a minoria e outro representa a maioria. Por isso são 2. Aqui eles pegaram a história lá do tempo do biônico, aquele negócio do biônico, que foi uma fórmula que o regime militar encontrou para ter maioria no Nordeste, para fazer, e eles pegaram e recepcionaram na Constituição. Eu não sei se mais ou menos é isso. É que o cenário todo em torno da população e do eleitorado fica diluído quando não se debate a questão do PIB e da maioria e da minoria. Aí eles estabelecem uma fórmula mirabolante, que é essa do engessamento proporcional. Porque é preciso que se atribua o critério que a Constituição estabelece. O Constituinte quis que o fluxo populacional determinasse a composição política daquele Estado. Mas Antônio Augusto, mas a proporcionalidade não é ela mesma um princípio constitucional? Está lançado na carta. Pois então... E ele é desrespeitado. Não, o artigo 45 é inconstitucional. O inciso do artigo 45, o inciso limita. Primeiro, ele é limitador. Ou seja, o inciso revoga o artigo. Então é inconcebível, Silvas, que lá o estado do Tocantins, por exemplo, que outrora pertenceu ao estado de Goiás, ele tenha essa representatividade quando o seu elemento populacional não faz jus. Os fluxos migratórios, eles acabam escoando para onde, José Silva? Para São Paulo. São Paulo é que deveria ter a possibilidade do alargamento. É assim, e não é aqui o fenômeno. Nós tivemos 3 censos demográficos que já foram desperdiçados para justamente equilibrar a composição. Houve, é verdade, em 2006, em 2010, o Tribunal Superior Eleitoral subtraiu cadeiras de estados e aplicou a fórmula da proporção para que outros estados recebessem. A discussão acabou no Supremo Tribunal Federal e ministros divergiram. Eu acho que outra situação que deveria ser exatamente estudada e analisada é as várias legislaturas.
É demais. O sujeito se eleger 1, 2, 3, 4, 5, 6. É também. demais. Talvez hoje, se Bolsonaro tivesse, porque tem vários mandatos como deputado 7. federal, 7. Talvez não fosse hoje presidente se tivesse saído num terceiro mandato, hoje se estivesse no esquecimento, não teria, né, esse reconhecimento popular, hoje que o país deposita a sua confiança nas mãos de Bolsonaro. Mas mesmo assim, eu acho que é demais o sujeito ser eleito 5, 6, 8 vezes, eu acho que é um exagero absoluto. Nós temos deputados federais, nós temos 4 deputados federais na Câmara dos Deputados hoje, que cada um deles tem 9 mandatos e um tem 10 mandatos. A rigor, Isso aí são 40 anos. 40 anos. É demais. O voto distrital ajudaria a corrigir isso. O voto distrital puro. Não sei se tu concorda com não sei se tu é pró-voto distrital puro ou se tu é pelo misto. Bom, é como é nos Estados Unidos, né? Mesmo assim, lá nos Estados Unidos tem senadores, por exemplo, que se reelegeram a vida toda. Só para pegar um exemplo mais famoso, o Edward Kennedy, por exemplo, morreu o senador. No voto distrital, por exemplo, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, eles se reelegem sucessivas vezes. Não há um limite assim. Porque, de certo modo, ele favorece a essa continuidade. Só que a cada eleição é preciso que o diretório do partido homologue aquela candidatura. Como no voto distrital, cada partido disputa a eleição com um candidato, se tu tens um partido majoritário, aquele representante ele é homologado pelo seu diretório e disputa de novo. Só que ele tem que vencer a eleição disputando contra candidatos de outros partidos. Então, só no caso de um partido ser amplamente majoritário, esse candidato que dali sai fica privilegiado. Mas, por outro lado, haverá mais gente interessada. E o critério definitivo é a competência com que o parlamentar faz a sua representação quando é escolhido ou não pelo seu diretório. Senão não se reelege. Agora, aqui eles têm cartórios, né? Aqui esse cenário só teria possibilidade de êxito se subtraísse a questão da emenda parlamentar. Porque a emenda parlamentar para o deputado federal que tiver um domínio orçamentário, por exemplo, sobre as rúbricas... Aí ele dura para sempre. E os partidos adversários, vislumbrando esse poderio, sequer apresentarão candidatos no determinado distrito, cientes e conscientes de que o detentor da rúbrica, ou seja, da emenda parlamentar, e detalhe, né? A emenda parlamentar é lei. Hoje eu li alguns comentários maliciosos contra o presidente, porque o presidente fez um comentário ontem, que emenda de deputado tem que ser paga. Isso é emenda constitucional. É evidente que isso foi votado pelo próprio Congresso. Evidente que sim. Agora, Silvas, é inimaginável um voto distrital onde o deputado federal é quem vai direcionar o fluxo da receita para o município. Se eu sou de um partido, ainda que competitivo, mas sem ter assento, e se eu estou com a pretensão de, enquanto dirigente partidário, organizar o partido no município, mas sabedor de que o deputado é muito poderoso e que ele canaliza as emendas e as subemendas, que são as mais delicadas, são aquelas que se desdobram em pavimentação de calçada, pintura de banquinho e balanço de criança em pracinha. Isso aí tem que ser explicado. Esse é o cotidiano. Desequilibra completamente. Esse é o desequilíbrio. Não, e há um outro desequilíbrio que se soma a esse para ver como a nossa democracia é complicada, gente. Há um outro desequilíbrio, que é o fundo partidário destinado às direções dos partidos para serem distribuídas entre os candidatos. E agora há uma proposta que, para 2020, o valor do fundo eleitoral para financiar a eleição seja multiplicado por 2 que é outra aberração ao que vigeu em 2018. É verdade. Era 1 bilhão e 700, era 1 bilhão e 700 milhões. E eles querem levantar para 3 bilhões e meio do seu dinheiro, do nosso dinheiro do nosso bolso, para pagar a campanha eleitoral dos seus candidatos a prefeito e a vereador nas eleições do ano que vem. O que aconteceu na eleição passada? Esse dinheiro foi distribuído para os deputados federais. Foi isso que aconteceu. Sim, chegou a ter laranja, isso e aquilo, foram fabricar o candidato. Deram para os deputados federais fazerem as suas campanhas. Quem queria entrar no jogo...
Eu não posso dar nomes aqui, evidentemente, mas posso fazer um relato aqui. Na eleição do ano passado, um determinado partido aqui em Porto Alegre, houve um movimento de rebelião na nominata de candidatos a deputado federal que tinha por integrantes personalidades do mundo da política que não eram deputados federais. Não eram deputados federais, mas com um potencial de voto talvez equiparável aos de deputados federais. Eu não posso dar nomes, mas são expressões muito delicadas, porque um deles, inclusive, sugeriu que fosse feito um boletim de ocorrência por força do dinheiro público, sabe? Então, essas coisas, elas acabam adquirindo contornos muito graves. Eu tenho a impressão, José Silva, que esse episódio do financiamento público de campanha, ele tende a se perpetuar porque os deputados federais usufruem disso e não há obrigação no texto da lei. Coisa ruim criada é para sempre. Não, e não há obrigação. Pode terminar, mas coisa ruim. Não tem critério de repasse. Não, e outra, a eleição do Bolsonaro desmontou a necessidade desse fundo. Sim. Porque ele se elegeu com 4 milhões que ele coletou na internet, aí, não sei. E 7 segundos de TV. E 7 segundos de televisão. Então é o seguinte, não precisa tirar do nosso bolso toda essa fortuna. E essa nossa Constituição, que eu peço perdão àqueles que são apaixonados por ela, ela permite aberrações do tipo José Sarney. Porque até as pedras sabem que o José Sarney é o dono do Maranhão. Mas ele se elegeu pelo Amapá. Provavelmente ele comprou um kitnet lá, que ele não sabe nem o endereço, não é? Para criar o domicílio, não é? E se elegeu sem votos, porque ninguém sabe quem é José Sarney, e o estado do Amapá tem muito pouca gente, não é? Tem poucos eleitores, então ele com meia dúzia de votos se elegeu senador pelo estado ao qual ele não pertence, e virou presidente do Senado. Isso não existe em uma democracia. Então, assim, eu passo a noite dando exemplos aqui de coisas que acontecem nessa aberração, essa distorção brasileira, que não acontece numa democracia. Sorry. Ok. Não, pode terminar. Não, né? Estou concluindo. É que eu fico tão indignado com esse troço que eu não... Estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nós estamos nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, com o sinal da NET, né? Com uma imagem espetacular, áudio, tudo de bom nos principais municípios do território rio-grandense. Estamos também pelo mundo afora, pelas plataformas digitais, assim como no YouTube, em RDC TV Digital, no Facebook, Instagram, por exemplo. Então te liga, né? Nós estamos aqui diariamente em contato com a China, Canadá, né? Com amigos, conhecidos, né? Enfim, pessoas que se conectam com a gente, Europa, América do Sul, América do Norte, o território nacional, né? Mercosul, etc. e tal. Além fronteiras, pelo planeta afora. Vidrobox Blindex, a qualidade de vida está aqui, líder desde 1971, tudo em vidros para a construção civil, passa por Vidrobox Blindex. São portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, envidraçamento de fachadas, box para banheiros com película de segurança, tudo em vidros para a construção civil, Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com. E a Cobase continua crescendo cada vez mais no segmento incrível, né, na economia nacional, que é o segmento PET. Então, olha aqui, ó, já vai para a 7ª loja no Rio Grande do Sul. Agora mais uma, todas construídas pela Algair Engenharia, evidentemente. Agora estamos finalizando uma aqui na Avenida Ipiranga, em frente ao Zafra de Ipiranga. São 35 anos de liderança no varejo PET, Cobase é pioneira no conceito de software para animais no Brasil. Mais de 70 lojas em todo o país e agora 7 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência Cobase, o shopping do seu animal. E o Fly Estúdio está aí também bombando, uma obra da Algair Engenharia, né? Nós tivemos o prazer de estar visitando lá, né? Recepcionados pelo seu presidente, Oscar Algair, engenheiro Oscar Algair. Então, o Fly Design, né? Na Avenida Ipiranga, 8.339, um empreendimento da Algair Engenharia que possui acabamento diferenciado em todos os sentidos. Bicicletário, salão de festa, coworking, espaço fitness, lavanderia e horta urbana são seus diferenciais. Paredes, pisos, quadrilhas, portas, tubulações, com tratamento acústico, proporcionando um maior conforto e tranquilidade aos seus moradores. Últimas unidades e oportunidades para fazer parte da família Fly.
Aproveite e entre em contato com sua imobiliária de confiança ou ligue para o 51 3339 1250. Ok, né? É investimento para residir, é lá, é o grande ambiente, é o melhor local para que você usufrua de uma obra de qualidade, né? O que há de melhor na construção civil está aplicado no Fly Design. Queria fazer um comentário sobre a construção da Cobase. Eu chego no meu escritório 15 para 7 da manhã. Já tem funcionário... Claro, eu também sou funcionário, né? Quem chega 15 para 7 no escritório, e eu saí de lá faz 40 minutos. Tinha funcionário trabalhando. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. O Cindy Lojas, né, que é a referência nacional de gestão e organização, está assim, ó. Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio, ajudamos o Cindy Lojas, cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios, dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor do lojista. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. É um negócio maravilhoso. A SPC Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Centenária, sede em Porto Alegre. Eu digo, quem não tem um plano de previdência complementar, comete equívoco, porque na hora de uma necessidade é indispensável. A SPC Previdência tem a sua sede em Porto Alegre, do Centro Histórico, na Praça Otávio Vargas 65. O telefone é o 3228-1999 e o site é aspecir.com. Pugino. Olha, outro dia eu estava assistindo um programa da Globo News e estava sendo entrevistado por aquela bancada que eles formam ali, né? Tribunal de Inquisição. Na verdade é um tribunal inquisitorial, né? E estava sendo entrevistado o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é um jovem preparado, inteligente, elegante, mas fala com uma correção, transmite as suas ideias com uma perfeição. E, de repente, avançou contra ele a Miriam Leitão. Chamava a atenção o ódio que ela tinha no seu olhar, na expressão e nas palavras. E isso era perceptível. E ela externou isto de um modo fortemente inquisitorial e agressivo contra ele. Quando ele a contestava, dizendo, não, mas isso é uma versão que corre, mas o fato é assim. E ela vinha, interrompia quando ele estava falando, não deixava ele concluir o raciocínio, e ele, uma fleuma imperturbável. É muito preparado. Muito preparado. Olha, eu nunca tinha ouvido aquele rapaz falar, ele é bem jovem, mas deu um show. E ela vinha e ele respondia com calma, mostrava que ela estava errada. Ela tentando defender defender as ONGs da Amazônia como sendo representantes da sociedade local e que, portanto, tinham que ser protegidas. Ele dizia, olha, existem ONGs que fazem um excelente trabalho, mas existem outras que vivem para si mesmas, apresentam projetos que depois não executam e gastam 60%, 70%, 80% daquilo que o Estado coloca para atender determinadas demandas locais através das ONGs, para pagar folhas de pagamento. Isso não pode continuar, isso precisa ser corrigido. E tomou uma sova do rapaz. Escreveu um artigo esculhambando, uma coluna esculhambando com ele no jornal. É impressionante. Não conseguiu derrotá-lo ao vivo, né? E aí vai para uma solitária coluna atacar e agredir o rapaz. E ele vai para o Twitter e contou o que tinha acontecido, não conseguiu me vencer no debate ao vivo, valeu-se de uma coluna para me agredir, eu desafio a jornalista Miriam Leitão a fazer um debate sobre este assunto comigo, no programa dela, é só marcar a data que eu vou. Quero ver se vai marcar. Estamos esperando. Vamos esperar. Estamos esperando. Mas o que acontece, Pugina? Primeiro, uma coisa importante, né? O jornalismo brasileiro, ele vem se decompondo. O jornalismo brasileiro, esses programas, por exemplo, desta empresa, que será varrida pelas Zelotes, não tenha dúvida, Miriam, tu vai ter que voltar a trabalhar em outro lugar. A Zelotes vai te pegar. A Zelotes vai pegar o Rio Grande do Sul. Tem gente que já nem mora mais aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com medo das Zelotes. A Zelotes vai alcançar a Rede Globo, certo? É fato consumado isso. Há uma delação em curso aqui na Avenida Nilo Peçanha. Bom, deixa para lá. O que acontece?
Nós temos um problema grave na Rede Globo, que é o seguinte, é a falta de patriotismo, a falta de decência dessa empresa. E esse pronunciamento, este programa, sobretudo à noite, se caracteriza pela tentativa de desmanchar biografias. O general Hamilton Mourão esteve lá. Esse é paradigma. O general Hamilton Mourão esteve lá, candiota, e tentaram com ele também esse tipo de rebotalho. Não deu certo. Porque o general Mourão, poliglota, um homem vivido, não é? Um comandante, general 4 estrelas, foi lá. O ministro, a mesma coisa. O ministro, ele é moderado, é perito no assunto, tem vivência, tem biografia. Já macularam ele lá quando ele foi nomeado, José Silva. Quem será que maculou o rapaz? Né? Qual foi a emissora? É esta mesma. Então, o que se observa é um profundo desespero, porque esse pessoal da esquerda, eles não têm por hábito o convívio, José Silva, com o diálogo, com a divergência. A pauta deles é a partir da versão deles. Basta ver o que a esquerdopatia está fazendo com relação ao tratamento assassinos, estupradores, ladrões, né? Então, o debate deles é o seguinte, proteção, mas não sabem o que estão falando. Primeiro, ONG, CBF e toda e qualquer entidade que recebe subvenção de dinheiro público tinha que prestar contas ao Tribunal de Contas ou do Estado ou da União. Primeira coisa, esta CBF ela deveria prestar as suas contas ao TCU, Tribunal de Contas da União. Em segundo lugar, Pugina, esses elementos que integram essas bancadas, eles não têm preparo, eles são pseudo-onívoros, eles dizem que entendem de culinária, agora inventaram esse negócio de culinária, todo babaca agora que a Globo não quer fazer, bota em programa de comida. Pô, para com isso, comida tu compra pronta. Muito bem, vamos adiante falando um pouquinho de Centro Clínico Gaúcho. É o CCG, é o melhor plano de saúde, sem dúvida nenhuma, com tranquilidade. Olha aqui, ó. Seja na pessoa física, no corporativo, Centro Clínico Gaúcho, Planos de Saúde, o CCG. Centro Clínico Gaúcho, Planos de Saúde, o CCG está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. É plano gaúcho, nosso aqui, genuinamente gaúcho, é esse que nós temos que investir. Temos a reciprocidade, tudo aqui, a sua direção, então não tem que pensar em outro plano. É CCG, Centro Clínico Gaúcho, Planos de Saúde. Ok? Centro Clínico Gaúcho, Plano de Saúde, contrate um plano pelo 51 3287 9220 e o site é o centroclinicogaúcho.com. Então, convênios, né, pessoa física, pessoa jurídica, tudo é com CCG, Centro Clínico Gaúcho, Planos de Saúde. Vamos adiante falando em vinhos do mundo. Minha gente, vinhos do mundo é um negócio fantástico, né? É só na Vinhos do Mundo você encontra, olha aqui, ó, o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. É um negócio fantástico. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse www.vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Você está vendo aí a loja da Getúlio Vargas, esta aí, exatamente número 1135, no bairro Menino Deus. Esta aí é da Cristóvão Colombo, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. E temos aí a da Alípio César, Alameda Alípio César, 203, Boa Vista, quase esquina com a Nilo Peçanha. Temos aí as ofertas também, né? Exatamente, ó, temporada de inverno, seleção com os melhores vinhos para degustar nos dias frios. Aí uma vasta promoção de vinhos com descontos singulares da maior importadora, a mais famosa importadora de vinhos do Brasil, Vinhos do Mundo. É um negócio fantástico, então te dirija a uma das lojas da Vinhos do Mundo e você vai fazer o melhor negócio. vinhosdomundo.com.br, um dos melhores negócios em vinhos. Os melhores rótulos, os melhores títulos, por preços lá no piso, lá na sua área, com grandes promoções de 25%, 35%, 45%. É um negócio fantástico, vinhos espumantes, acessórios, tudo com Vinhos do Mundo, ok? Vamos ainda falar de CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história é com CIE. O CIE está aí do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados, como você vai dar uma olhadinha.
Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Minha gente, aqui, o Centro Clínico Gaúcho está em novo tempo. Olha aqui, é o melhor convênio, o maior. Não tem comparação. Centro Clínico Gaúcho, né? Planos sensacionais, pessoa física ou corporativo. Dá uma olhada aí nesse filme que eu estou passando aí. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Adiante ainda dizendo que Banco Bom não tira o seu sono, Banco Bom realiza os seus sonhos. Pessoa física, pessoa jurídica com dificuldade, Banrisul. Quer prosperar? Banrisul. Veja aí. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem. Percival Pugino. Eu quero voltar para o assunto das ONGs ou das ONGs. Isso é maravilhoso, é um tema o ano maravilhoso. Ano passado fui fazer uma palestra em Belém do Pará. E depois da palestra houve um jantar e havia empresários à mesa e o assunto foi exatamente as ONGs que atuam na região. Que, por sinal, vi outro dia, não retive os números, mas a desproporção das localizações geográficas das ONGs que atuam no Brasil é uma coisa brutal, é uma concentração delas na Amazônia. Elas têm uma predileção pelo mato. Então, lá, quantidade. E eles estavam reclamando exatamente do trabalho que estas organizações fazem, porque quando eles querem registrar internacionalmente algum produto, alguma coisa, já está registrado. Já está registrado. Já está registrado. É muito difícil para eles encontrarem algo que possam registrar que já não tenha sido, já não tenha um registro internacional e já não possa mais ser aproveitado por quem está trabalhando nisso. Então, além desse problema que gera uma imensa desconfiança em relação ao trabalho das ONGs, um dos que estavam à mesa contou o seguinte: eles fizeram uma reunião estratégica para estudar como aproveitar determinado produto local. E entraram na sala, as pessoas que estavam ali eram do ramo e esse senhor que estava contando também, ele disse, olha, eu conhecia todos os que estavam à mesa, menos um. E perguntei a essa pessoa, e o senhor quem era? Ele disse, eu sou fulano de tal, mas o senhor representa o quê? Eu represento a ONG tal, e deu um nome em inglês. Aí esse cara parou e disse, presidente, o coordenador, nós estamos aqui numa reunião estratégica, nós temos uma organização internacional sentada à mesa, não faz o menor sentido. E o sujeito saltou, disse, não, mas a minha ONG é brasileira. Mas com nome estrangeiro, que nós temos atuação internacional. Então, para facilitar a atuação internacional, a gente usa esse nome. Sim, mas a sua sede onde é que é? É São Paulo. Ele olhou para o cara. Mas se eu quiser tomar uma decisão, eu vou a São Paulo e São Paulo resolve? Não, aí é em Los Angeles.
Está vendo? Nós estamos entregues. Então, e a Miriam Leitão está defendendo esse tipo de coisa, achando que isso aí é a sociedade que está dirigindo, que se manifesta e que está fazendo uso dos recursos, que na verdade são recursos nossos, que através do governo federal são distribuídos e a maior parte deles vai na Amazônia para as ONGs. Nós estamos financiando muitas vezes o Brasil inimigos é do campeão Brasil. mundial de ONGs, campeão mundial de sindicatos, campeão mundial tudo de... que não precisa, tudo que tem não demais. precisa. Tem demais. Campeão mundial de indivíduos com foro privilegiado. É uma coisa inacreditável. Aliás, eu estou esperando para ver se vão acabar com o foro privilegiado. Campeão mundial de estatais. De estatais também. Aí agregaria isso às agências reguladoras. Sim, que no Brasil viraram cabide de emprego. Mais informações do Atento, o Bajares Forja, nosso grande comentarista aqui, grande advogado, acompanhando lá a votação, lá as discussões na Câmara Federal. Normalizada a situação, foi retomada a votação do texto base em primeiro turno. Então, volta à normalidade, né? O presidente Rodrigo Maia tinha suspenso a sessão, chamada Polícia Legislativa, para acabar com a baderna, que aquilo lá é bagunceiro, tá entendendo? Agora volta a um pouco a normalidade. Vamos ver. Por isso que no Brasil tudo é operação tartaruga, né, minha gente? O que se faz em outros países em um mês, aqui se faz em 3 anos. Não, e aí, José Silvas, quando um determinado presidente toma a iniciativa, como tomou-se aqui na Assembleia Legislativa, no início de 2015, para o fechamento das galerias da Assembleia Legislativa, é despótico, é ditador, é truculento. Não é. É, inclusive, para evitar que pessoas inocentes se machuquem, que tenham algum tipo de lesão. Por falar em parlamento, queria fazer uma referência aqui, José Silvas. Ontem, terça-feira, dia 9 de julho, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul fez uma homenagem aos 15 anos da revista Voto, por iniciativa do deputado Fábio Branco, que fez um pronunciamento elogioso à minha querida amiga, minha irmã Karen Miskulin. Com 15 anos de voto, tive a oportunidade de estar com ela na mesa dos trabalhos, sob a presidência do não menos competente deputado Augusto Lara, ao lado de uma figura extraordinária, que deve estar, se não está com um nenê no colo, está nos assistindo agora, que é Germano Rigoto, telespectador assíduo deste programa. Tem que comparecer aqui, uma figura desse Galate, ex-governador, um homem com uma bagagem, um currículo invejável, tem que comparecer aqui. O senhor que tem um contato com o nosso ex-governador Germano Rigoto, está à disposição do nosso espaço aqui. Venha comentar conosco aqui, meu amigo Germano Rigoto. Não, e ele assiste o programa, ele comenta comigo, não é? Então eu gostaria de fazer o registro, José Silva, porque uma revista impressa como a Voto, sobreviver 15 anos numa selva como é o mercado publicitário, a aspereza do mercado do jornalismo impresso no Brasil, com a sua tradição agora, ultimamente, de desaparecimento de veículos tradicionais, eu gostaria de fazer esse reconhecimento, estender isso à Assembleia Legislativa, porque todas as bancadas fizeram elogios, referências carinhosas à revista, a Karen, a mim, enfim, eu sou o decano da revista, eu escrevo desde o número 0. Então eu gostaria de mandar um beijo para a Karen, que está também nos assistindo lá em São Paulo, e para o Tenente Coronel Zuco, que fez uma brincadeira maravilhosa no plenário lá e também é telespectador desse programa. Mas nessa linha das homenagens, Antônio Augusto, eu quero prestar minhas homenagens à Polícia Civil, pela Operação NASA. O que é a Operação NASA? 55 mandados de prisão e de busca e apreensão na Vila Nazaré. A Vila Nazaré é aquela que fica lá no final da pista. O nosso amigo, companheiro aqui de bancada, o delegado regional Fernando Soares, já havia comentado aqui no programa que aquelas pessoas que estão lá na Vila Nazaré, 100% delas querem ir embora. Mas quem não as deixava ir embora eram justamente os traficantes, que a polícia agora está combatendo numa operação gigantesca feita lá no final dessa vila, que é o que está, inclusive, atrapalhando a obra da Fraport. As pessoas querem ir embora, mas estavam ameaçadas, inclusive nas notícias que estão circulando hoje, a Vila Nazaré é uma espécie de Cuba. Com aqueles controles, o traficante comandando, ameaçando de morte as pessoas que queriam ir embora. Quando começaram a ser transferidas para um lugar aprazível, decente, porque aquilo lá é uma Cuba,
entendeu? Sendo que é uma Cuba que não é no Caribe, é uma Cuba dentro do banhado, onde era uma coisa horrorosa. Uma vez eu até passei o filme numa aqui. cabeça de pista que não é um negócio bom para dormir. Entendeu? Então, assim, é um horror. Todos querem ir embora. Não podiam porque estavam sob ameaça. Então, a Polícia Civil, a nossa aqui do Estado, fez essa operação NASA, a qual eu desejo o maior sucesso e que ponham todos esses bandidos na cadeia. Tranquilo. Barranco, subindo ou descendo para o trás do ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Assim como o Barranquinho também é espetacular, né? Uma das casas que tem um privilégio de ter todos os equipamentos exigidos por qualquer legislação da área gastronômica. E o Barranco histórico, né, comemorando mais aniversário aí, daqui a pouco estamos aí com meio século de Barranco, um negócio espetacular. Chiquinho Tasca, Alforini, com aquele elenco maravilhoso ali, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com aquele propósito único de sempre. De que você passe ali momentos inesquecíveis do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E o Zafari, né, minha gente? Nessa estação aí, inverno, tem tudo de bom, né? Para fazer um churrasquinho, uma feijoada, né? Um mocotó, preços lá no assoalho, preços civilizados, tudo de bom, atendimento singular, gente muito boa, né? Lojas estrategicamente posicionadas, tudo de bom com o Grupo Zafari, Supermercado Zafari, Hiper Zafari, Zafari Bourbon, dá uma olhadinha. Quero dizer uma coisa para vocês, a hora que o Bajara Esforja é uma pessoa singular. É um gentleman, um grande amigo, um grande cozinheiro, um homem que entende comanda uma churrasqueira como poucos, é espetacular, colorado, de maior grandeza, mas está sinalizando aqui que o Cebolinha, o Everton, esse da seleção da Copa América, essa estrela do Grêmio Porto Alegre, acaba de fazer um gol no Bahia de pênalti. Bajara Esforja, obrigado pela informação maravilhosa, eu fico aqui muito orgulhoso. Eu também quero. Bajara é meu primo. Ai, primo! Dá um beijo na Clara, tá? Na prima. Obrigado, viu? Tá torcendo para nós aí, né? Esse foi o primeiro, tá? Lá no estúdio, o Bajara Esforja. Tá fazendo plantão de estúdio, Bajara. Plantão de estúdio, exatamente. Isso aí. Plaza Hotel, né, minha gente? O Hotel Plaza São Rafael bombando como sempre. Acontecimentos sociais e corporativos, só tem um templo em Porto Alegre, Hotel Plaza São Rafael. Hoje tiveram os famosos chás do Hotel Plaza São Rafael, muita gente acorreu para lá. Sábado, as feijoadas maravilhosas, deliciosas do Hotel Plaza São Rafael. E telefone para reservas, 32-27.000 e ainda o site plazahotéis.com, Percival Pugino. Olha, hoje eu encontrei duas notícias que me chamaram a atenção. Uma delas é que o Senado aprovou uma lei que estabelece cotas de emprego para mulheres vítimas da violência. 5% das vagas de empresas que prestam serviços para outras empresas. Olha, pode parecer uma ideia muito simpática, mas esta maneira de tentar resolver os problemas sociais, dando atribuições para as empresas privadas, é um canetaço, entende, do Estado em relação à sociedade, uma invasão de competência. Em nome de se fazer um bem, acaba se prejudicando a atividade empresarial ela mesma, que precisa ser protegida. Tem aquela história do mercado de trabalho agindo contra o mercado de trabalho. Quer ajudar a mulher, mas ajuda de outra forma, mas não transfere esta responsabilidade para a empresa privada. Sem dúvida. Não te mete naquilo, entende? É o braço do Estado se enfiando onde não deve. Não tem que meter o seu nariz. Não tem que meter o seu nariz. E o brasileiro, as casas legislativas, e isso vale no geral, gostam muito desse tipo de projeto para beneficiar aqui ou ali, cria um favorzinho aqui, e o autor desse projeto, então, ele se capitaliza votos em função disso. Não gosto desse tipo de projeto. Mulheres vítimas da violência têm que ser protegidas, mas não penso que seja esse um mecanismo próprio de proteção. Agora,
Muito pior do que isso é aquilo que fez a Universidade de Integração, chama-se Unilábio, Universidade de Integração da Lusofonia. Meu Deus. Existe. Quem será que criou essa nossa? Quem será o presidente da República que criou essa universidade? Quem foi? Está solto em regime de liberdade? Não sei. Não está trancafiado? Tenho fortes suspeitas, eu não busquei a informação. Mas o que fez essa universidade? Criou 120 vagas para um vestibular especial e específico para candidatos LGBTQI e lá outras, que não sei o que mais. É um vestibular para este grupo social com 120 vagas, que começam, as aulas começam em setembro. Essa universidade tem um orçamento de 135 milhões de reais, deve ser uma instituição pequena, e sofreu um corte de 13,5 milhões de reais do seu orçamento, dentro daquele corte que o Ministério da Economia fez, e está criando um curso específico para isso. Mas o que é isso, meu Deus? Onde é que nós vamos parar? Com tanta proteção, com tanta prerrogativa, com tanto privilégio. Que coisa feia, meu Deus. Mas perderam a noção de limite, perderam a sensação, deixaram o respeito até à própria sociedade. Universidade pública? Não pela população em si, mas um vestibular específico chega a ser uma coisa agressiva. É ou não? Ou eu estou avaliando errado? Não, eu não estou nem entendendo de onde tiraram uma ideia dessa. Porque estão discriminando as pessoas. Mas claro que é uma discriminação dos próprios, não? Dos próprios. Isso aí a pessoa tem que atestar que pertence ao grupo, tem que levar um atestado de uma entidade representativa da categoria. Só no Brasil. Pugino, eu quero te tranquilizar que essa aprovação aí do Senado, ela esbarra no artigo 170 da Constituição Federal, cujo texto, redigido em bom vernáculo, em excelente português, proíbe a interferência do Estado na iniciativa privada. Portanto, essa votação, provavelmente fruto de um delírio do Congresso Nacional, ela esbarra na redação do artigo 170. Isso é passível de arguição de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, porque cabe ao Estado fornecer os parâmetros, as premissas. Não cabe ao Estado interferir no capital privado. Isso é mais uma pretensa legislação sob o cunho igualizante, isonômico, que não passa, na verdade, sejamos francos, de um ato de intervenção na vida da empresa. Muito provavelmente, algo muito plausível justificou o projeto, a proposta. Todavia, isso não é matéria para ser legislada. Tem senador e deputado que assiste muito à Rede Globo, não é? E a Rede Globo, ela demoniza o empresário brasileiro. A Rede Globo nunca tem uma novela, uma minissérie, qualquer tipo de produção, José Silva, que valoriza o empresário, que tenha 1, 5, 10, 100, 1.500, 2.000 funcionários, folha de pagamento, PIS, COFINS, reclamatória trabalhista, e como diz o querido e sábio Ayrton Bernardoni e o escambau, entendeu? Porque eu não sei, porque a Rede Globo, por enquanto, é uma empresa, né? Por enquanto. Mas aí isso acaba gerando certas influências, nada jamais contra... Mas tiraram os tubos da Rede Globo. O presidente está tirando, o presidente também opera, né? Então, o que acontece, José Silva? Nada contra, jamais, as vítimas da violência. Agora, não é possível esse tipo de incremento, José Silva. Sabe por quê? Porque lá pelas tantas, tal e qual como as cotas, isso cria bullying, isso cria cisânia na empresa, assim como cria na universidade. Olha aqui, mais informações do Bajares Forja e Silvio Lopes, nossos comentaristas que estão na retaguarda aí. Aprovada reforma, 379 votos a favor, 131 contra. É um bom Como número, tem hein? bandido nesse Brasil? 131. Que horror, que horror. Mas falando nisso, em proteção às pessoas,
na comissão especial, excluíram do pacote anticrime a prisão em segunda instância, dizendo que era matéria constitucional, ou seja, destruíram o pacote anticrime. Porque sem prisão em segunda instância, a impunidade rola solta. E não é matéria constitucional, não. Antônio Augusto. Não é, porque o que vigora lá na Constituição é o duplo grau de jurisdição. Eles inventaram essa coisa macabra do 35º grau de jurisdição, que o seu Lula já entrou com 250 recursos. Entendeu? Graças a Deus continua preso. Agora, é um absurdo. É só no Brasil que tem essa história. Na maioria dos países é prisão em primeira instância. E o cara recorre preso. Mas isso que tu está dizendo, Candiota, 5 de outubro de 1988, dia que eu fiz 20 anos de idade. Neste dia foi promulgada a Constituição Federal. Caiu a casa. Muito bem. A partir dali, até 2009, o Supremo Tribunal Federal vinha votando e mantendo na prisão os condenados em segunda instância. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, nascido aqui em Santa Maria, Sua Excelência, Dr. Professor Eros Grau, né, ele determinou o seguinte: não pode. De lá para cá veio mudando. 2 decisões. Silvas, é Supremo. O Supremo Tribunal Federal já disse 2 vezes. O ministro Gilmar Mendes soltou, lembra-te, 19 de dezembro, faltando 1h30 para o recesso, todos os presos em segunda instância. Tá legal. Aqui, só avisar para a nossa técnica, lá para o Master, eu estou quase chegando lá, tá? Às vezes os relógios não se dão bem, mas eu tenho um certinho aqui. Toda a bancada tem um certinho, mas a gente, na hora certinha, cai fora. Mas ela aqui, minha gente, então a situação é essa, realmente, né? Nós temos que falar aqui ligeiro de Olina, né? Essência de vida, Olina, Essência de Vida, Laboratório VESP, 103 anos, invadindo o território nacional com Olina. Essa essência de vida, né? Resolve o mocotó, a feijoada, o churrascão maravilhoso, bem gordinho, né? Bem gordão, né? Gordo, é sensacional. Mas não só, indisposição estomacal, tudo é Olina, essência de vida, Laboratório VESP, sede no Rio Grande do Sul, aqui em Canoas, 103 anos, conquistando todo o território nacional, Olina, essência de vida. Muito bem, vamos para o fechamento, Pugino. Olha, há poucos dias eu li que essa aprovação que está acontecendo hoje não se completará com o segundo turno neste semestre. Ficaria para o próximo semestre, criando oportunidade para novas tramas. Negociações. Quase meio governo. Novas negociações. É lamentável. Olha, é lamentável. Como é que eu encontro gente que defende com unhas e dentes esse comportamento das negociações com o Centrão, porque isso está sendo aprovado, porque o Centrão resolveu aprovar e eu não sei a que custo e a que preço. Mas tem gente que antes achava isso horrível e agora acha que isso é a própria democracia funcionando. E encaram com a maior naturalidade. Eu acompanho o Centrão desde a Constituinte. O Centrão sempre esteve de lá para cá no governo. Comandou boa parte do texto da Constituição e nunca mais saiu do governo. Esteve no governo com todos os presidentes, com o governo do PSDB, com o governo do PT, com o governo do Temer, e está negociando agora com o governo, e o governo só pode fazer aquilo que o Centrão deixa. Eu pergunto a estes jornalistas que legitimam agora de tal forma o Supremo Tribunal Federal e que dizem à população, dizem para o senhor, para a senhora, que fique em casa, não vá para a rua, não faça protesto, cuide da sua vida, porque quem tem legitimidade para tomar decisões ao Supremo, olha, saiba que o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal deixaram de fazer coisas que iriam fazer porque o povo foi para a rua, ou, inversamente, fizeram coisas que não iriam fazer porque o povo foi para a rua. Portanto, a voz do povo unido, do bom povo brasileiro, precisa se fazer ouvir. Perfeito. Minha gente, o programa vai se despedindo. Amanhã, 19 horas, pontualmente, nós voltamos com o nosso programa Atividade, que está há 26 anos no ar, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá.